Pronto. Pera aí, pessoal, coloquei pra gravar agora, então, muito bom dia a todos vocês, espero que todo mundo esteja bem, tá? Que tenham tido uma boa semana, já é praticamente final de semana, né? Porque ó, hoje é terça, depois de amanhã, quinta, sexta tá aí. Então, praticamente final de semana, né? Então vamos lá de novo. Para falar uma grandeza vetorial, obrigatoriamente você precisa passar essas coordenadas para alguém. Se você falar uma grandeza vetorial como aceleração, como velocidade, como força, tá? Você não consegue descrever ela perfeitamente se você não falar módulo, direção, sentido. Tem que falar as três coisas. Se faltar uma das três coisas, a informação fica incompleta. Ninguém pode chegar e falar, o vetor velocidade vale 10 metros por segundo. Aí você vai pensar assim, tá, 10 metros por segundo, mas para onde? É para a direita ou para a esquerda? É no sentido de X ou é no sentido de Y? Essa pessoa pode estar andando 10 metros por segundo para cima. Então, gente, para que a gente entenda o vetor velocidade, precisa dar módulo, direção e sentido. Beleza, beleza. Vamos ver aí algumas questõezinhas. Gente, não deu tempo de eu apagar essas respostas aqui, então eu sei que você vai ter a resposta aí, mas vamos lá. Abre o microfone aí, abre o microfone. Eu sei que você não gosta de falar muito, mas eu não tô nem aí pra você. Tô brincando. Tenta falar um pouquinho assim. Massa de um corpo é grandeza escalar ou vetorial? Justifica a resposta. Abre o microfone e fala aí. Não precisa abrir câmera, hein? Câmera vocês não precisam abrir não. Mas microfone abre aí. Massa é vetorial ou escalar? E por quê? A massa. Ela é escalar, Por quê? porque ela é perfeitamente definida. Através do Então, seu módulo somente. Nossa, quem falou isso aí? Não sei, mas parabéns. Tá perfeito. foi a Nicole. Nota 10. Se fosse valer alguma coisa. Como não vale nada, então você só fica com parabéns mesmo, tá? Serve pra nada, né? A grandeza física força é escalar ou vetorial e por quê? Força é vetorial ou escalar? Ela é vetorial. Vetorial, porque você precisa de tudo. Ninguém pode falar, eu fiz uma força de 10 newton. Tá bom, eu sei a intensidade. Mas essa força é pra cá? Essa força é de puxar ou essa força é de empurrar? Essa força é pra cima? Essa força é pra baixo? Essa força tá em Y ou ela tá em X? Então tudo isso é importante. Pessoal, questão 3 aí. Tem 1 segundo, 1 milissegundo pra resolver ela. Me fala a alternativa, A, B, C, D ou E. 1 segundo, aqui não, que essa questão aqui, pelo amor de Deus, né? Era 1 segundo. É a C, professor. C. Força e deslocamento. Força e deslocamento. Perfeito, 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 perfeito. Tá? Bom, são todas muito fáceis. Opa, essa aqui já apareceu a resposta aqui, né? Mas vamos lá. Qual dessas daqui é escalar, gente? Velocidade, temperatura, deslocamento ou força? Temperatura. Temperatura, né? Ninguém fala que tá 18 graus Celsius pra direita no sentido positivo de X. Não tem como, né? Não faz sentido algum. Agora, gente, vamos lá na 5. Vamos lá. Eu também não vi nenhuma dessas questões, mas a gente está fazendo em tempo recorde. Em uma brincadeira de caça ao tesouro, o mapa diz que para chegar ao local onde a arca de ouro está enterrada, nossa, olha a historinha que eles contam, né? Parece que a gente tem 12 anos, né? Deve-se primeiro... Mas temos? Quantos anos nós temos aí? Vocês já são velhos? Quantos anos vocês têm, gente? 15, né? 16? Eu tenho 15. Pô, vocês são velhos já, hein? Caramba, meu. Puxa vida. Vamos lá de novo. Para chegar onde o cara está enterrado, deve-se primeiramente dar 10 passos na direção norte, 12 passos na direção leste, em seguida 7 passos para o sul, finalmente 8 passos para o oeste. Ave Maria! Se um caçador de tesouro caminhasse em linha reta, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, quantos passos ele daria? Galera, rabisca aí você, rapidinho. Quantos passos ele daria? Rabisca aí você.
Faz lá, ele andando 10 para cima, 12 para um lado, e vê quanto que daria. Essa Eu questão acho é massa. que são 7. Calma, não tá certa a resposta não. Tem que fazer um cálculo. De cabeça eu acho que não dá para fazer. Ó, eu vou tentar traçar o que ele fez junto com vocês. Vocês vão me falando aí que eu vou ficar de costas. O que ele faz primeiro? Então, ó, aqui é o ponto de partida. Qual é a primeira direção que ele vai e quanto que ele anda, gente? Fala comigo aí, pô. Que eu não tô com a apostila, eu tô de costas. São 10 passos para a direção norte. Então vem comigo, vem comigo. Ó, se esse é o ponto de partida, a primeira coisa que o cidadão fez foi andar 10 para cima, ó. 10. Depois ele escreveu a unidade, 10 passos. Depois que ele chegou aqui em cima, o que ele fez, gente? 12 passos para a direção leste. 12. Então tá, ó. 12. Andou 12. Na direção leste. Leste é direita, não é? Tá. O que mais que ele fez depois desse malandro aí? 7 passos para o sul. 7 para baixo? Sete passos para o sul. E depois? E depois 8 passos para oeste. 8 para o oeste. Tá aqui, ó. 8 para o oeste. E a pergunta que ele faz é: se fosse linha reta, daqui até aqui, ó, quanto andaria? Qual é a distância D? Quem faz aí pra mim esse exercício? Eu faço de cabeça esse, hein? Quem faz? E vocês já sabem como faria para saber essa distância? São 4, né, professor? Porque se ele voltou com 8 e tecnicamente faltam 4 para 12, então seriam 4 para fechar o quadradinho certinho. Gostei. Então aqui no verdinho faltam 4. Não é isso que você me falou agora? Isso, aham. Tá. Então olha só. Eu tenho 4 desse lado. Eu quero saber o D aqui. Gente, quanto que vale essa alturinha aqui? 3, professor. 3. Porque tudo era 10. Do lado de lá eu tenho 7. Essa alturinha dá 3. E aí, sem enrolar mais, eu tenho o triângulo 3, 4. Quanto vale a hipotenusa? 5. 5. Alternativa C de certo. Fechou, né? Muito facinho, né? Por enquanto, né? E aí, galera, finalmente, nós finalizamos essa revisão matemática. Então aqui você já sabe um pouquinho de funções, já sabe um pouquinho de triângulo, retângulo, seno, cosseno e tangente, sabe um pouquinho de grandeza vetorial e escalar. Ó, foi tudo que a gente viu, ó. Triângulo, retângulo, vimos proporção, quando é diretamente proporcional, quando é inversamente proporcional, equação de primeiro grau e equação de segundo grau a gente chegou a ver? Equação de segundo grau, deixa eu ver. Não vimos equação de segundo grau, mas vimos várias equações aí. Então, agora, finalmente, nós entraremos no módulo 6, onde finalmente a gente vai falar sobre física. Finalmente nós falaremos sobre física, tá bom? E aí, por enquanto, gente, ele vai falar um pouquinho sobre método científico, sobre massa e um pouquinho sobre o sistema internacional de unidades, tá? Beleza? Então, calma lá, que a gente já... Deixa eu abrir o meu caderninho aqui. E aí, gente, calma lá, eu queria falar uma coisa antes pra vocês, que é... Eita, nessa turma aqui também. Pessoal, eu queria pedir desculpa pra vocês por uma coisa. Eu toda aula eu cobro, ó, gente, faz a TC tal, eu vou passar a TC tal e eu vou colocar lá no sistema, e até agora não coloquei bulhufas nenhuma, né? Isso significa que quando eu colocar, você vai ter várias tarefas para entregar, então eu já peço desculpas de antemão isso. E eu vou me explicar um pouquinho, gente, eu tô com
Estou organizando o curso de engenharia da Unioro aí, nós vamos tentar abrir turma. Estou organizando a grade das pessoas e eu assumi a coordenação esse mês agora. Então, tá tudo muito corrido. Um outro fato, gente, é que a defesa do meu projeto de mestrado vai acontecer na sexta agora. Então, na sexta, vocês mentalizem o professor e desejem boa sorte a mim, que eu vou defender o meu projeto de mestrado, tá? Então, eu tô com a cabeça um pouco lá e acabei que não coloquei as tarefas para vocês fazerem. Olha só, nós estamos no módulo 6 e eu só passei TC do módulo 1 e 2. Então falta o módulo 3 e 4 e 5. Então você já tem tarefa acumulada aí, graças ao professor que ainda não se organizou, tá? Então, gente, já vão fazendo aí algumas questões, mas já tô alertando a vocês que uma hora vai rolar aí questões do módulo 3, 4 e 5 aí para vocês fazerem, tá? Porque foi vacilo meu. Mas, gente, vocês viram, são questões fáceis, tá? Não são questões difíceis, não. Beleza? Bom, gente, essa primeira parte de introdução à física eu vou fazer de um jeito meio chato, mas eu vou fazer uma leitura da apostila porque ele conta um pouquinho de como se desenvolveu o método científico. Então, como é que a ciência da física ela se desenvolveu ao longo da história, tá? É isso que ele quer contar pra gente. Então, eu vou ler essa... Eita, peraí que eu derrubei tudo aqui. Então, gente, eu vou ler com vocês essa parte. Eu não sou professor do que gosta de ler, não. Eu sou professor que gosta de aplicar as coisas na lousa. Eu gosto de fazer ao vivo para vocês verem como é que faz a coisa, né? Mas, como essa é a aula que está introduzindo os conceitos de física, então eu vou ler um pouquinho da história. Porque eu não tenho toda a história da física decoradinha aqui na minha cabeça, não, tá? Então vamos lá, primeira coisa, astrologia. Ele vai falar um pouco do estudo dos astros, tá? A astrologia, ela é uma ciência ou ela é uma crença, né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente se faz sobre quem estuda física. A verdade é que hoje a gente tem ela como uma ciência, não é verdade? Porque... Perdão, pera lá que eu tava tomando uma água. Então, gente, porque hoje a física ela já se preocupa em quantificar e estudar os astros, né? Ela já se preocupa em ver, por exemplo, qual é a velocidade, quanto tempo a luz demorou para sair de um planeta e chegar na Terra, quanto tempo a luz demorou para ir de um lugar para o outro, tá? Então, todo conhecimento de física a gente usa para os astros, para entender a origem do universo, para entender um monte de coisas, tá? Então, ele faz algumas perguntas interessantes, tipo, quando que um ramo do conhecimento é considerado uma ciência? Tá? Então, as matérias ao longo dos anos, gente, elas demoram para ser consideradas ciências, tá? Elas demoram um bocadinho. Vamos lá. Será que física sempre foi uma ciência? A verdade é que não, né? Ao longo dos passares dos anos, né? Do passar dos anos, a física foi se afirmando como uma ciência, tá? Primeiro, a gente desenvolveu o método científico para depois ela se afirmar como ciência. Então, ó, o Kepler foi um astrólogo? Porque, vocês sabem quem foi Kepler, gente? Johannes Kepler? Kepler, gente, é quem criou a lei da gravitação universal. Na verdade, ela foi aprimorada pelo Newton, mas com as ideias de Kepler. O Johannes Kepler, gente, ele que criou aquela ideia de que uma massa vai atrair outra. Então, um corpo de massa M vai atrair um outro corpo de massa M. Mas a gente está falando de massas grandes, tá? Eu não estou falando da sua massa ou da minha massa. Não, nós somos massinhas muito pequenas, né? Buracos negros, a gente está falando de coisas hipermassivas, tá? Então são coisas muito, muito, muito grandes mesmo, tá? Então por que a Lua ela é presa na Terra? Bom, o Kepler ele explicou isso a princípio pela ideia de gravitação, de que uma massa ela vai atrair a outra através dessa força gravitacional, pela massa da Terra que é muito maior, tá? Hoje em dia, gente, nós já temos uma definição de por que o outro atrai
um pouco melhor. Eu vou ver se tem aqui no Google. Deformação, espaço. Vamos ver se vai ter uma imagem legal aqui. Hoje em dia, gente, nós já temos a ideia de que a Terra, tá? De que o mundo, ele é o mundo 4D, ele vai ter algumas dimensões diferentes. Então, a curvatura no espaço-tempo, ela vai se dar algo como se fosse assim, ó, esse é o espaço, e quanto mais massa tem um corpo, mais ele vai deformar o em volta aqui, ó, mais ele vai deformar. E se essa massa for muito grande, que caso que você vai chegar? Você vai chegar num caso como esse aqui, ó, do lado direito. E essa é uma estrela muito pequena que contém muita massa, muita massa. É uma estrela que a gente chama de hipermassiva. Então ela vai afundar o espaço-tempo aqui, ela vai deformar infinitamente o espaço-tempo. E essa deformação infinita do espaço-tempo, a gente chama de buraco negro, tá? O nome disso é buraco negro, então é causado por uma estrela hipermassiva. A Terra, gente, ela vai causar algo como isso aqui, ó, só. Opa, perdão. Ela vai causar como isso daqui, ó, esse primeiro cara aqui, ó. Ela só deforma um pouquinho. E aí, olha, essa é a imagem que você tem que entender. Por que a Lua fica presa na Terra? Porque a Terra, ela deforma o espaço-tempo. Então a Lua, ela vai fazer uma trajetória, ó, circular. Se eu pegar um buraco desse e colocar a Lua aqui, ó, ela não vai rodar até cair lá no meio? Então é exatamente o que acontece, ó. A Lua, ela fica rodando aqui, ó, em torno da órbita da Terra aqui, ó. Ela fica rodando. É claro que não é tão simples, esse é um modelo aproximado do que pode acontecer, tá? Então, quanto maior a massa, maior a deformação do espaço-tempo. Por isso que quando você vai para um outro planeta ou quando você vai para um outro lugar, o espaço-tempo se deforma. O tempo passa de maneira diferente quando você vai para um outro lugar, numa outra velocidade, e assim vai, né? Assim é a teoria da relatividade, que é a teoria assim mais aceita hoje em dia. Lembrando que a física ela está em constante mudança e o avanço gigantesco da física, gente, ela foi dada no século XX, né? De 1900 para cá. Diferentemente de várias ciências como a matemática, né? Não sei se a matemática é uma ciência não, perdão, mas diferentemente da matemática, a matemática a gente tem teoremas de antes de Cristo, né? Nós vimos o teorema de Tales, tem um monte de concepções geométricas, de contas, de antes de Cristo até, e que foram desenvolvidas com o passar dos anos, né? Já a física, ela também foi desenvolvida muito ao longo dos anos, mas só que ela teve uma revolução gigantesca no século XX. Então mudou tudo, tudo. Tudo que a gente sabia, gente, era através das leis de Newton. E aí hoje a gente sabe que a Nicole perguntou, a Terra atrai a Lua, né? Sim, a Terra atrai. E aí qual é o motivo que ela atrai? Bom, o motivo é por conta da deformação espaço-tempo. Tá? Então, como a Terra possui massa, ela vai deformar o espaço-tempo, a Lua ela vai encontrar-se atraída pela Terra, girando em órbita circular devido a isso. Essa é a teoria mais explicável hoje em dia, tá? E aí, gente, no século XX, tudo que era de Newton mudou e veio outras concepções da física. Nós, a partir do século XX, fomos estudar os corpos com altíssimas velocidades, como por exemplo corpos celestes que trafegam em altas velocidades ou com altíssimas massas, ou estudar fenômenos baseados no movimento da luz, né, que é 3×10⁸ metros por segundo. Então pensa só, 3×10⁸ é 300 milhões de metros por segundo, tá? Então é muito rápido, né? 300 milhões de metros por segundo. Olha a velocidade da luz. Então, em um segundo a luz percorreu quanto? 300 milhões de metros. É muita coisa, né? Que é, ó, 3 vezes... Vou escrever aqui, ó. 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. Se fosse 3 vezes 10 à sexta, é 3 milhões, né? 10 à sexta é 1 milhão. 3 10 à sexta é 1 milhão. Vezes 100, então dá 300 milhões de metros por segundo.
Então, passou 1 segundo, a luz percorreu 300 milhões de metros. É muito incrível, né? E tem os outros movimentos que a física estuda, gente, são os movimentos dos elétrons, né? Os movimentos nucleares. Que aí quem se preocupa é o tal da mecânica quântica. Lembra disso? Já ouviram falar, né? Então tem uma parte da física que vai estudar esses corpos muito pequenininhos, que é o tal da mecânica quântica. Então vocês vão estudar o movimento do elétron, aonde o elétron pode se encontrar, perto do núcleo ou não. E tem uma outra parte da física que é a relatividade. A gente vai tratar de corpos grandes, com hipermassas, que deformam o espaço-tempo, né? Muito, muito bom. Tem um filme lá, o Interestelar, né, que fala um pouquinho sobre isso. É um filme bom pra gente entender. Ele é ficção científica, mas eles não são uma ficção muito ruim. É uma ficção bem estudada, sabe? Não é aquela ficção de coisas impossíveis. Tipo, o homem... Como é que chama aquele cara? O Super-Homem. Esqueci, eu ia falar o Homem de Ferro, não. O Super-Homem, ele enxerga através da parede, né? Pô, isso é cagada. Por quê? Porque para enxergar, a luz precisa refletir um objeto e aquela luz precisa interceptar nossos olhos. E isso não acontece no enxergar pela parede. Então, é uma ficção científica tosca. Agora, no Interestelar, você tem uma ficção científica que... Então, mas o do Super-Homem é raio-x? Se for raio-x, então tá explicado. Então, tudo bem, aí pode. Então, tudo bem. Agora, se fosse simplesmente ele enxerga através das paredes, sem uma explicação muito bem, fica meio zoado, né? Bom, vamos lá. Ó. A física nem sempre foi uma ciência, gente. Nem sempre, tá? A física de Aristóteles é o que a gente tinha antes de Galileu. Era uma física que não funcionava muito bem. A física de Aristóteles, gente, ele dizia o seguinte, ó. Se eu pegasse um projétil como esse aqui, ó, e eu arremessasse ele, se eu lançar ele vai ficar no ar em movimento. A física de Aristóteles, ela dizia que ela se preocupava em explicar como aquele objeto continua no ar sem que ele tenha contato com a minha mão. Então, olha só, eu joguei, o pincel continua indo. Só que, a partir do momento que ele solta da minha mão, ele não tem mais contato comigo. Então, como esse objeto continua percorrendo? Hoje, muitos de vocês devem já saber alguma coisa sobre as leis de Newton. Mas Aristóteles, ele pensava de outra maneira. Ele achava que o ar aqui atrás, o ar, era responsável por empurrar esse pincel quando ele perdia o contato com a minha mão. Tá? Então, eles sempre achavam que era necessário uma força para que houvesse movimento. E hoje, gente, nós já sabemos, através da física newtoniana, que não há necessidade necessária de uma força para que haja movimento. Tá? Se eu... imagine que eu vou rodar alguma coisa aqui, ó. Então eu vou pegar o cabo do meu mouse aqui, ó, e começar a rodar ele. Bom, se alguém misteriosamente passar uma tesoura aqui e cortar, esse pedaço do cabo ele vai sair voando. Então ele vai, mesmo sem estar preso à minha mão, ele vai sair para alguma direção. Então, sem nenhuma força atuando nele, ele vai sair pela tangente. E Aristóteles, ele dizia que era o ar que estava ali do lado empurrando aquele corpo. Hoje nós sabemos que não é assim. E tudo isso Aristóteles fazia baseado na intuição, baseado na observação. Então ele ficava olhando e pensava e intuía alguma coisa. Tá? Vamos lá, só ler mais um pouco, ó, como funciona o método científico. Ó. Quando Einstein apresentou a teoria da relatividade, ela não foi aceita de imediato e Einstein não ganhou o prêmio Nobel por ela. Então, ó, e uma das razões é que ela foi apresentada sem comprovação experimental. Tá? Então, apesar de hoje a gente está conseguindo cada vez mais provar coisas que Einstein falou, na época ele não ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Porque, se eu não me engano, o prêmio Nobel que Einstein ganhou, gente, é devido ao efeito fotoelétrico.
e não devido à teoria da relatividade, que é o que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece aquela equação, todo mundo eu não sei, mas E é igual a mc ao quadrado. A energia de um corpo é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa é a energia, tá? Bom, então a relatividade não deu o prêmio Nobel a ele, né? Interessante, né? Somente mais tarde cientistas, realizando experiências para tentar provar que Einstein estava errado, puderam na realidade comprovar que ele estava certo e que a teoria da relatividade pode ser aceita pela comunidade científica. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que para algo virar ciência, não basta somente você criar uma teoria muito boa na sua casa. Essa teoria ela tem que ser aceita pela comunidade científica, beleza? Então, vamos lá, o que mais? É verdade que Kepler foi um astrólogo sim, tá? Mas será que a astrologia, a influência dos astros nas vidas das pessoas é uma ciência? E aí sim, a resposta é não, gente, não. Pois, o que a gente entende de astrologia? Se você jogar no Google aí astrologia, o que vai cair aí? Ai, professor, eu sou aquariano e eu sou leonino. Vai cair signos, perfeito. Então a Nicole, ela falou, vai cair signos. De maneira nenhuma, se você jogar astrologia lá no Google, não vai aparecer assim, o movimento da Lua influencia nas marés aqui do planeta Terra. Vocês sabiam disso? Que as marés que acontecem, né, as cheias dos mares, os movimentos dos mares é através da Lua, através do movimento de translação da Terra. Então, isso tudo é uma coisa científica. Agora dizer que você nasceu no dia 15 de fevereiro, portanto você é egoísta. Isso, pelo amor de Deus, né, gente? Isso é anti-ciência, tá? Então não dá, né? Não dá. Né? Mas quais são os signos de vocês aí? Só pra eu saber. Tô zoando. Mas eu não acredito muito nisso não, viu, gente? De verdade. Até porque eu sou aquariano. E aquarianos não acreditam nisso. Pelo que eu ouvi dizer. Ai. Vamos lá, vamos continuar contando um pouquinho mais da história. Então, Kepler foi um astrólogo, mas assim, muitas das ideias dele não estavam muito legal. E a ufologia? A ufologia, gente, com certeza não é ciência. O que é UFO? Objeto não identificado lá. UFO tem uma sigla, né? Que é Objeto Voador Não Identificado. Então, a ufologia é o que estuda isso, tá? É o que procura ver se tem vida terrestre, vida fora do campo terrestre, né? Ver se tem ETs, né? Ver se tem ET. E aí os ETs tem aquele cabeção assim, né? Esse é o... Esse é o ETzão, né? Por que a gente imagina que qualquer vida extraterrestre vai ter um corpo verde e dessa maneira, né? Sei lá. Eu acho meio maluco, né? Bom, resumindo, vamos lá. O que fez com que a física virasse uma ciência propriamente dito? Bom, foi o método proposto por Galileu Galilei. Galileu Galilei, olha o nome do cidadão, né? Galileu Galilei. É tipo Yugi. Sei lá, não é muito criativo, né? Seria que a Beatriz e a Beatrizo. Alguma coisa do tipo, né? Então o Galileu, gente, ele colocou um método que para ser ciência, ele precisava passar por 4 coisas, 4 etapas, né? Não é coisas, 4 etapas. O método experimental, então, primeira coisa, ele carecia de observação. Então, para que seja ciência, você precisa observar o fenômeno acontecendo na natureza. Então, inúmeras observações. A segunda coisa que o método científico se propunha a fazer é criar um modelo daquela realidade no laboratório. E é o que eles chamam de reprodução. Então, é criar um modelo protótipo, sabe? Então, você pega algo real e tenta reproduzir ele no laboratório. É claro que vocês vão ter que analisar todos os fatores que influenciam. Então, por exemplo, imagine que eu queira estudar em laboratório a queda de objetos. E aí eu não coloque como fator a resistência do ar. Gente, vai dar errado. Não vai dar certo.
porque um objeto ele depende da resistência do ar para cair, né? Contando com a resistência do ar, o que cai mais rápido? Uma folha de papel aberta ou uma folha de papel amassada? Bom, uma folha de papel amassada. Por quê? Porque a resistência do ar ela é muito importante. Bom, observou o fenômeno, tentou reproduzir em um laboratório, o que a gente vai tentar? A gente vai tentar pegar a matemática e vai colocar teorias e leis que descrevem aquele fenômeno, tá? Então, a ideia das leis físicas é criar algum enunciado, né? É enunciar alguma coisa que vai funcionar sempre naquele fenômeno. E aí eu coloquei, falei que pegar a matemática, mas não necessariamente a matemática, porque através da matemática a gente consegue criar algumas leis mesmo, mas existem leis que não são matemáticas. Por exemplo, a primeira lei de Newton. A lei da inércia, ela não tem continha nenhuma, não é um fenômeno matemático, mas ela é uma lei, então ela está baseada na ciência. Beleza? E depois, por último, você vai tentar comprovar experimentalmente essas leis aí, variando as variáveis, né? Nossa, falei de um jeito tosco, mas mudando as variáveis do seu experimento. Então, um objeto, então, hora eu mudo a massa, hora eu mudo a resistência do ar, hora eu mudo a velocidade, hora eu mudo e vou vendo se as minhas leis, elas estão casando com esses experimentos. Beleza? Então, olha o que ele mostra aí, ó. Experimento em queda livre. Aí ele viu, esse é o fenômeno observado. Ele vê que sempre que um corpo é abandonado, ele cai. Esse é o fenômeno apresentado. Parece meio óbvio o fenômeno, mas não é, gente. Todos os corpos, ao serem abandonados, eles vão cair aqui no planeta Terra. E tem uma outra coisa desse fenômeno observado, que ele sempre cai para baixo. Ele nunca cai na diagonal, ele nunca cai para frente e cai para cima não existe, mas ele sempre vai para baixo, em direção ao centro da Terra, tá? 2 era o que mesmo que ele estava escrevendo ali? A reprodução. Então, ó, em laboratório, pesquisando fatores que podem influenciar no tempo da queda, como a altura, valor da aceleração da gravidade e tudo mais. Item 3, criar leis que tentem funcionar isso, tá? Ele criou aqui, ó, lei que traduz o tempo de queda. O tempo de queda vai ser raiz de 2h sobre g. Essa fórmula a gente consegue deduzir ela, tá? Depois. Beleza? E aí, por último, a comprovação é validar essa equação fazendo várias medidas e várias medidas e várias medidas. Aí, quando você fizer várias medidas, você joga na fórmula e vê se bate. Se bater, é porque a sua equação tá certíssima. Beleza, gente? Show de bola. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui falando de grandezas físicas. Grandezas físicas. Antes da gente entrar em contas de física propriamente ditas, eu quero mostrar para vocês o que são grandezas físicas. E aí, existem grandezas físicas vetoriais e existem grandezas físicas escalares. Tudo isso existe. Vocês já ouviram falar no Sistema Internacional de Unidades? Já ouviram falar disso? Não? Pera lá, gente. Quando eu estou copiando, eu não consigo ler o chat. Sim, professor. Ah, então legal. Bom, para falar de introdução à física, gente, obrigatoriamente nós vamos falar de grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Mas, vamos lá, grandezas físicas fundamentais. Grandezas físicas. Bom, gente, existem algumas grandezas que a gente chama de fundamental, porque não existe nada que derivou ela. Agora, tem outras grandezas que nós vamos chamar de grandezas derivadas, porque elas vieram de outras, tá? Elas vieram de outras aí. Então, essa é a definição meio simples. Mas o que eu quero que você copie aí? Que grandezas fundamentais são essas três aqui, ó.
na mecânica, né? Na nossa comprimento, massa e tempo. Essas grandezas, gente, são as grandezas mais básicas que vão falar de movimento. Comprimento, massa e tempo. Perceba como elas são fundamentais. E tempo. Por que elas são fundamentais? Porque eu não derivo elas de nenhum lugar. O comprimento não veio de nenhum lugar, ele simplesmente é uma medida. É uma medida que a gente chama de fundamental, tá? Vou até escrever aqui, ó. Fundamentais. Para mecânica. Existem outras grandezas fundamentais, viu, gente? No SI. Por exemplo, candela é uma grandeza fundamental. Mas que candela é o que mede a intensidade luminosa de algo, tá? Mede-se em candela. Mas candela, como não está na nossa matéria nós vamos trabalhar com cinemática, com movimentos, que é uma parte da mecânica. A gente vai trabalhar com o movimento dos corpos, tá? Então, na mecânica, aqui na física, gente, só tem essas 3 grandezas fundamentais. Não tem nenhuma outra. E aí, gente, na mecânica, todas as outras grandezas são derivadas. Todas as outras grandezas são derivadas, tá? Então, olha só que eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar algumas grandezas derivadas. Vamos lá, gente. Grandezas derivadas que a gente tem. Eu vou falar a primeira, que já está ali na apostila. Primeira mais simples, grandeza derivada simples que a gente vai ter, chama velocidade. Gente, se alguém te perguntasse de uma maneira bem simples, o que é velocidade de alguém ou de um corpo? E aí você tem que responder. O que você falaria? O que é velocidade? O que é? Ficou difícil, né? O que vocês responderiam se alguém te perguntasse o que é velocidade de um corpo ou de uma partícula? Eu acho que eu ia falar que é o tempo que algum objeto ou alguma coisa se movimenta e se desloca. Eu diria que está 99% certo isso aí, né? É o tempo que um corpo se desloca para percorrer um certo espaço de tempo. Ou para percorrer um certo espaço. Vou recapitular porque eu errei aqui. É o tempo que um corpo demora para percorrer um espaço definido. Tá? Não somente o tempo que alguém demora. O tempo que alguém demora é o tempo, né? Mas, perfeito. A velocidade é dada pelo quanto alguém se deslocou num determinado tempo, tá? Então, eu estou aqui no instante t igual a 1 segundo. E no instante t igual a 2 segundos, eu estou aqui agora. Então, eu tenho velocidade. Se eu tenho velocidade, significa que eu estou variando a minha posição no tempo, tá? Então, a velocidade é a variação. Variação eu vou colocar como delta sempre, tá, gente? Não sei se vocês já aprenderam isso, mas a gente aprende essa linguagem matemática de que o delta significa variação. É algo que estava num lugar e foi para outro, tá? Então é a variação da posição, que já eu vou chamar de delta S, tá? Mas é a variação da posição na variação do tempo. E aí, gente, a posição não é dado em comprimento e o tempo não é dado em tempo em segundos, né? Então, posição por tempo é comprimento por tempo. Percebam aí que se é comprimento por tempo, então eu tenho uma grandeza que a gente chama de derivada. Por quê? Porque ela veio das outras grandezas fundamentais. Então, grandeza fundamental é somente
comprimento, massa e tempo para mecânica. E o que é uma grandeza derivada? É tudo que der para eu fazer usando aquelas três coisas ali. Usando aquelas três coisas. Fala uma outra grandeza derivada aí, gente, que você conhece. Uma grandeza derivada, que não seja nem comprimento, nem a massa e nem o tempo. A aceleração, muito bom. Muito, muito, muito bom. A colega falou, ó, a aceleração, ela é a variação da velocidade no tempo. Então, é a variação da velocidade dividido pela variação no tempo. Então, a velocidade, ela já é uma grandeza derivada. Então, a aceleração ela também é uma grandeza derivada. Perfeito. Pessoal, força. Força é grandeza derivada, será? Ou é grandeza fundamental? Força. Força é grandeza derivada, não é verdade? Porque força é massa vezes aceleração, não é? Força é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração ela já é derivada, então a força também será derivada. Beleza? Então, gente, tá aí. O que são grandezas fundamentais e o que são derivadas na física? Vamos ver se ele dá alguns outros exemplos aí, ó. Ó, velocidade é grandeza derivada. Agora, gente, eu vou te contar o conceito de massa. O conceito de massa é bem interessante, tá? Eu vou dar uma lida aqui para você entender o que é o conceito de massa. Massa é o seguinte... Ah, não, vamos tentar chutar aqui antes. Liga aí o seu microfone. Se alguém te perguntasse qual que é a sua massa, aí você ia falar, eu tenho 50 quilogramas. E aí alguém ia perguntar para você assim, mas o que é a sua massa? O que é isso? Olha que pergunta sacana. O que é a massa? Eu acho que é a quantidade, no caso, o peso de alguma coisa, de alguma matéria, de alguma coisa, basicamente. Você tem uma ideia boa de que é massa, mas você não sabe explicar. O que você explicou é o conceito de força-peso. Se você falar, é o peso que alguma coisa tem, é o conceito de força-peso, e aí foge do conceito de massa. Gente, o conceito de massa, eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou explicar nas minhas palavras antes. Olha só. Eu tô paradão aqui, né? Opa, vocês não estão me vendo, peraí. Eu tô paradão aqui. Aí imagine que vem alguém aqui, ó, de fora e me empurra. Tenta me empurrar. Aí então, ó, tô parado e vem alguém e me empurra pra cá. Sabe o que é massa? Resumindo, na língua aqui, lá na torcida do Santos. Se você for lá na torcida jovem do Santos, no meio da maloqueirada dos caras, o cara não vai te explicar massa dessa seguinte forma. Ele não vai falar assim, olha, primeiro eu vou explicar o conceito de inércia, tá? Inércia é uma propriedade da matéria que consiste na dificuldade... Não, isso é muito difícil. Massa, gente, basicamente vai dizer o seguinte... se eu tenho um corpo num lugar, vocês concordam comigo que se eu der um empurrão aqui em mim, eu vou mudar a minha velocidade, né? Eu tô parado, se alguém me empurrar, eu vou me deslocar, eu vou mudar a minha velocidade. Agora, vocês concordam comigo que se eu for um cara com muita massa, um cara muito cheião, a pessoa me empurrou e aí eu vou me mover bem pouquinho? Vamos voltar de novo. Se tem alguém levinho, você vai lá e dá um empurrão nela, essa pessoa sai andando. Se tem alguém um pouco mais pesadinho, né? Você vai empurrar essa pessoa, ela vai se deslocar pouco. Então, gente, a massa, ela é o seguinte, ela é a propriedade que vai contar pra gente o quão difícil é empurrar um corpo. Basicamente é isso, na língua do povo. Não escreve isso numa prova, que vai estar feio. Mas a massa, para você entender, é uma medida criada pelo ser humano para representar a dificuldade que a gente tem de empurrar um corpo, de tirar aquele corpo de um lugar para o outro, tá?
Resumindo, a massa é a medida que a gente criou para quantificar a dificuldade que um corpo tem de ser mudado a sua velocidade. Então pensa só, eu grandãozão aqui, gigantão, 600 kg de massa. Vocês conseguem me tirar fácil do lugar? Se eu pesar 600 kg? Não consegue. E se eu tiver só 5 kg, aí vocês conseguem. Então a massa é uma medida que vai expressar a dificuldade de tirar algo do lugar, de mover esse algo. Tá? É isso que significa massa aqui na língua do povo. Mas e lá no conceito bonitão mesmo de física? Olha o que ele diz. Primeiro, para a gente entender o que é massa, você tem que entender o que é inércia. Inércia, gente, é uma propriedade da matéria que vai dizer o quanto é difícil você mudar a velocidade de um corpo, tá? Então, resumindo, quem tem maior inércia, gente? Um elefante ou uma folha de papel amassada? Um elefante tem maior inércia. Por quê? Quem tem maior dificuldade de mudar a velocidade? O elefante. Sai empurrando um elefante aí pra você ver se é fácil mover ele de lugar, né? Então vamos lá. Por exemplo, quando você chuta com a mesma força uma bola de borracha, uma bola de futebol de campo e uma bola de futebol de salão. Gente, você verifica que as velocidades vão ser como? Gente, essa bola de borracha é aquelas que a gente compra para criancinha de 1 ano de idade, sabe? Super levinhas. A bola de campo é aquela mais... Como é que ela é? Ela é maior, né? Ela não é mais nada, ela é maior só e pinga bastante até, né? E a bola de salão, ela é uma bolinha menor, dura pra caramba. Na escola aí, vocês jogam bola com bola de salão, não é verdade? Vocês fazem educação física com bola de salão, não é? E vocês estão tendo educação física, gente? Me conta aí, conta pra mim. Sim? E presencial ou é à distância? EAD? Como é que faz? Corre aí, faz um polichinelo e liga a câmera. Agora Então, flexão. o antigo professor, ele passava funcional pra gente. Agora, a nova professora, ela... Pelo menos a primeira aula dela, ela passou mais um alongamento e tal, mas ela pede pra gente ligar a câmera e vai passando os exercícios. Nossa, que constrangedor, gente. Puta, eu ia morrer de vergonha de ficar nessa aula, na câmera, fazendo exercício na frente. Nossa, eu não ia fazer, eu ia ficar com vergonha. Putz, mas interessante, hein? Mas melhor do que... Porém, é melhor do que o professor passar a teoria, né? Ó, galera, hoje nós vamos ver os fundamentos, as regras do futebol. E aí ficar dando aula teórica de educação física, ninguém merece, né? Agora, putz, interessante, gente, interessante. Aula EAD de educação física. Tá? E, gente, vocês estão sabendo que pode ser que volte presencial a escola? A diretora Flaviane, ela me deixou alerto para qualquer momento voltar. Ela me disse a princípio no dia 15 de março, né? Ela falou, ó, como a escola são pouquíssimos alunos, nós vamos conseguir respeitar muito bem o distanciamento social. Aí, bom, beleza, né? Se eles falam que sim, quem sou eu para falar que não, né? Tá bom? Bom, vamos lá. Então, gente, por que a bola de borracha ela voou pra caramba, a bola de campo média e a bola de salão pouco se você usou a mesma força? Porque elas possuem massas diferentes, tá? Então, ó, a bola de futebol de salão tem maior inércia que a bola de campo e a bola de campo tem maior inércia que aquela bola de borracha fininha, tá? E aí, beleza. Então, resumindo, o que a lei de Newton 1 fala? Um corpo que não tenha nenhuma força atuando nele, não vai ter a sua velocidade alterada jamais, tá? E essa propriedade chama inércia. Mas, beleza, inércia é a dificuldade que a gente tem de tirar alguém do lugar. Então, vamos continuar lendo, tá? Conceito de atratibilidade. Todo corpo cria em torno de si o que chamamos de um campo gravitacional. Isso é, todo corpo é capaz de atrair outros com forças chamadas gravitacionais. Vocês
sabiam disso, né? Eu acho que nós comentamos agora há pouco da lei de gravitação do Kepler, né? Que virou a lei universal de gravitação de Isaac Newton, né? Então as leis de Kepler, elas mostraram que uma massa atrai outro, beleza? Uma massa atrai outro. E aí, ó, Newton traduziu esse fato dizendo que matéria atrai matéria. É isso, beleza? Isso é chamado de atratibilidade. Bom, vamos lá agora para resumir qual é o conceito de massa, tá? Qual é o conceito de massa? Tanto a inércia quanto a atratibilidade são medidas por uma propriedade que a gente chama de massa. Então, a capacidade de alguém atrair o outro, associado com a capacidade dessa pessoa ter dificuldade de se movimentar, vou falar de novo, que eu achei meio confuso, como eu me coloquei agora. Existem dois conceitos que estão por trás da massa. O primeiro é dizer que quanto maior a massa, mais difícil de movimentar aquele corpo. Esse é o chamado conceito da inércia. O outro conceito incluído na massa é o conceito de atratibilidade. Então, a massa, ela também é uma medida que vai dizer o quanto um corpo atrai o outro ou não. Então, nesse sentido, gente, a massa tem dois significados físicos. Então, daqui pra frente, alguém perguntou o que é massa? Você vai dizer, massa é uma forma de medir a inércia de um corpo e também uma forma de medir a força de gravitação entre corpos. Tá? Para eu saber quanto a Lua atrai a Terra, eu preciso saber da massa da Lua e da massa da Terra. Ou seja, a massa é uma propriedade que vai medir a inércia e o quanto ela faz de força gravitacional, né? Que é a atratibilidade. Então, dá uma lida aqui, ó. Quanto maior a massa de um corpo, maior é sua inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior é sua atratibilidade. Beleza? Então, gente, para física, eles diferenciam essas massas aí. Uma ele vai chamar de massa inercial e a outra ele vai chamar de massa gravitacional. Mas o que muda, gente, é só o conceito. O número vai ser sempre o mesmo. A sua massa, sendo inercial ou gravitacional, ela não muda. Quer dizer, ela muda, né? Basta a gente fazer uma atividadezinha física e tal, né? Mas ela não muda de uma hora para outra. Ela não some, né? Você perde porque você gasta calorias, mas se você não gastar calorias, a sua massa ela não some nem aparece. Então, o valor não muda, mas o conceito é diferente. A gente pode estar falando de massa inercial, que aí quer dizer o quão difícil é te tirar do lugar, o quão difícil é te empurrar. Ou a gente pode estar falando da sua massa gravitacional, que é o quanto você atrai outros corpos através da sua massa, né? Gente, você vê coisas grudadas na gente? Não vê, né? Então, por a gente não ver coisas grudadas na gente, saiba que a nossa força gravitacional de atração, ela é muito baixa. É muito baixinha. Força gravitacional que a gente traz é muito baixinha. Bom, falamos um pouquinho então do que é massa, né? Do que é massa. E ele até fala aqui o que eu acabei de falar. Matematicamente, a massa inercial é igual a K vezes a massa gravitacional. Só que, para todo mundo, o valor de K deu o valor de 1. Então, a massa inercial e a massa gravitacional é a mesma coisa em termos de número, mas em termos de significado elas têm uma sutileza de significado. Tá bom? Bom, vamos lá, gente. Sistema Internacional de Unidades. Gente, a essas grandezas chamadas de grandezas fundamentais, o sistema internacional sempre vai usar elas em qual unidade? Então, o comprimento sempre... Opa, não está na página certa aqui, ó. O comprimento sempre vai ser dado em metros. Comprimento sempre será dado em metros no SI, né? Vou anotar aqui, ó. Minhas canetas estão acabando. No SI. A massa. Vocês sabem qual que é a massa do SI? Gente, a massa do SI não é gramas, tá? A massa do SI é quilogramas.
Massa da SI é quilogramas. Beleza? E o tempo, gente, é segundos. O tempo não é horas, não é dias, não é milênios. O tempo é segundos. Então, falou em qualquer exercício de física. Resolva e entregue no SI. Bom, resolva e entregue no SI. Você vai então entregar em massa em quilo, comprimento em metro e tempo em segundos. Sempre, 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 tá? A menos que o exercício peça de uma forma diferente, tá? Pessoal, exercício resolvido. Tenho 2 exercícios aqui. Ui, cansei agora. Cansei de falar. Pessoal, enquanto vocês leem os 2 aí, já vai resolvendo, eu vou buscar um copo d'água, que é para eu dar uma acordada e lubrificar as minhas cordas vocais. Já volto, já volto. Pronto, pessoal, vamos ler agora essas questões, que elas são questões muito grandes, então eu precisava tomar uma aguinha, né? Vamos lá. Define-se ano-luz como sendo... uma outra coisa aqui que vocês precisam anotar aí, gente. A quantidade de pessoas que eu vejo utilizando a palavra ano-luz de maneira errada. Ano-luz, gente, é uma distância, tá? Ano-luz não é um tempo, ano-luz não é uma velocidade, tá? Se alguém falar, um ano-luz, tal, não é um tempo. Ano-luz é uma distância. Anos-luz, né? É uma distância, beleza? Então, é o seguinte, imagine só a velocidade da luz. Velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Aí imagine a distância percorrida pela luz em um ano. Esta distância chama-se ano-luz. Entenderam? Então pega a velocidade da luz, que é super rápida. Pega o quanto que ela andaria em um ano todo. Essa é a distância chamada ano-luz. Legal, né? Muita gente confunde anos-luz com medida de velocidade ou de tempo. Fala, nossa, o cara demorou 300 anos-luz. Não, ninguém demora um ano-luz. Ela percorre um ano-luz, tá? Beleza? Define-se como ano-luz como sendo a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. A estrela mais próxima da Terra, excluindo o Sol, está a uma distância de 4,5 anos-luz. Isso significa que a luz gasta... Ai, gente, peraí. Rapidinho. Pronto. Estava aqui arrumando. Isso significa que a luz gasta 4,5 anos até chegar até nós. Tá? Então, uma luz sendo produzida nessa estrela agora chegará aqui na Terra daqui 4,5 anos. É longe ou é perto, gente? É muito doido, né?
Isso significa tal. A nebulosa de Caranguejo está a cerca de 6.500 anos-luz e resultou da explosão de uma estrela classificada como supernova. Essa explosão foi registrada por astrônomos chineses em 1054 depois de Cristo. Tá? Então, olha a conta. A galera viu isso em 1054 depois de Cristo. Então, quantos anos qual que é a pergunta? Em que ano a explosão ocorreu? Bom, essa aqui é uma... Achei meio besta isso aqui, na verdade, né? Gente, essa resposta aqui eu não gostei, porque olha só, dentro da minha visão, se os caras viram nesse ano, e ele demorou 6.500 anos-luz para chegar, gente, então quer dizer, a cada ano, né, um ano-luz ele percorre em um ano. Então, 6.500 anos-luz, ele percorreu em quantos anos? 6.500 anos-luz? Em 6.500 anos. Não é verdade? Então, na minha visão, essa questão você vai fazer 1054 depois de Cristo, e aí quando é que ocorreu? 6.500 anos atrás. Faz a continha, vai dar letra E, 5.446 anos antes de Cristo. Eu achei que essa questão ia ser mó legal, comecei a ler ela, explicando e tal, mas... Gente, nada a ver isso, nada a ver isso aqui, né? Super simples, porque um ano-luz demora um ano para chegar. Então, se ele percorreu 6.500 anos-luz, ele demorou 6.500 anos para chegar. Se aconteceu em 1054, 6.500 anos antes atrás, dá alternativa E, de elefante aí. Beleza? E a colega falou, nós vemos estrelas mortas. Existem sim. Nós podemos ver, nem todas as estrelas que nós vemos são mortas, mas nós vemos estrelas mortas sim, porque muitas delas, elas morreram, né, antes de a luz chegar aqui, percorrer e chegar até aqui, na Terra, tá? Ah, sabe uma outra coisa, gente, que a gente consegue saber do universo? É que o universo, gente, ele está se expandindo. Vocês sabiam disso? Fez-se algumas medições de luz e aí constatou-se, através de alguns fenômenos, né, através de fenômenos de ondulatória, constatou-se que o universo está expandindo, né? Bom, vamos lá. Parsec é uma unidade de medida frequentemente utilizada na astronomia. Agora sim, gente, astronomia, com N-O, não com L. É ciência ou não é ciência? É ciência. Muito bom. Na verdade, a gente não pode dizer que é uma ciência, mas é um ramo da física que é ciência. Agora, a astrologia não é estudado pela física, né? A influência dos astros na gente, ela existe, mas só que não é daquela maneira, né? Os arianos são cuzões, o outro lá gosta de comer, os taurinos gostam de comer, o virginiano é chato. Tipo, não, gente, pelo amor de Deus. Né? Que absurdo isso, né? Não tem nada a ver. Apesar dos virginianos serem chatos mesmo. Tô zoando. Zoeira, brincadeira. Analise as proposições a seguir e assinale a correta. Bom, vamos lá, gente. Assinale a correta. A física sempre foi uma ciência? Não. Opa. A física de Aristóteles, que viveu antes de Cristo, era uma ciência? Também não. A astrologia é uma ciência? Também não. Somente a partir de Einstein a física tornou-se uma ciência? Não, também não. Não tem nada a ver com Einstein. Física já era uma ciência em Einstein. Foi a partir de Galileu Galilei, né? Então, alternativa E de E. Exercício 3. Em um jogo de futebol, a largura do gol é 7,32 metros e a altura da trave é 2,44. Tá? Caramba, gente! Por isso que, os goleiros sofrem. 7,32 metros é muito grande, né? De comprimento, né? De largura.
Agora, a altura, então, pra mim, então, pelo amor de Deus, né? Eu que tenho 1 metro e pouquinho, isso aí 2,44. Essas medidas usando 2 casas decimais nos parecem estranhas. Porém, em realidade, elas foram especificadas originalmente em outras unidades, a jarda e o pé. Assim, a largura do gol foi estabelecida como sendo 8 jardas e a altura de 8 pés. Com esses dados, podemos concluir que uma jarda corresponde a quantos pés? Olha, essa é uma questão interessante, hein, gente? Como é que a gente faz isso aí, gente? Como é que faz essa conta aí? Ó, a gente tem a distância em metros, a gente tem que usar essas distâncias em metros aqui, ó. E vamos relacionar elas. Vamos relacionar elas com os pés e depois com as jardas. Primeiro com as jardas, né? Que é o que a gente sabe. E depois com os pés. Deixa eu apagar ali a lousa e a gente já rabisca ela. É uma questão boa, hein? É uma questão boa. Você conseguiria fazer ela sozinho? Ou sozinha? Essa é uma questão de transformação de unidades. Para transformar uma unidade na outra. Como é que eu transformo metros para polegadas? Como é que eu transformo centímetros para polegadas? Como é que eu transformo pés para centímetros? E assim vai. Essa é a proposta dessa aula. Vamos ver se alguém chutou responder ali. Ah lá. Deixa eu ver. Vou ler aqui o que vocês estão falando aqui, que é engraçado. Capricornianos, mão de vaca. Pior que são mesmo, hein? Capricorniano diz que é um signo complicado também, viu, gente? Sim, professor, eu sou. Falo que a gente é mão de vaca, sem coração. Não entendo. Sem coração, que mancada, gente. Que mancada. Pois é, professor, meu Deus. O coração de um capricorniano, sabe pra que serve? Só pra bombear sangue. Pra mais nada, né? É o que dizem, né? Pessoal, vamos lá. Olha o que ele diz. Ele diz que o gol... Só de falar gol, já me lembro da desgraça do Flamengo. Oh, meu Deus. Como é que pode, não? Juiz roubou, né, também, né? Fazer o quê? Olha o que ele diz. Que o que equivale? Tem que superar, né, Nicole? Não dá pra ficar chateado pra que time sempre. mesmo, professor? Oi? O senhor torce pra que time mesmo? Eu sou santista. Ah, tá. Meus amigos dizem que santista é café com leite, assim, não incomoda ninguém. Ó, gente, o gol tem 7,32 por 2,44. Beleza? E aí o que ele diz? Ele diz aqui pra gente que... Vamos ler o enunciado, ver se a gente consegue achar algum dado. Ele diz que o 7,32, ó, a largura do gol foi estabelecida como 8 jardas. Então isso, 7,32 metros, é igual a 8 jardas. O que mais que ele diz também? Ele diz que a altura é feito como 8 pés. A altura, então, é igual a 8 pés. Ah, galera, essa é meio simples agora que eu anotei aí, clareou aqui, bem simples. Gente, como é que, ó, eu sei quantos metros vale uma jarda. E eu sei quantos metros vale um pé. E aí agora como é que eu faço para relacionar jardas com pés? Jardas com pés. Olha só a continha que eu faço aqui, ó. Para esse cara aqui, ó. Se 2,44 metros vale 8 pés, um pé vale quanto?
Não é 2,44 dividido por 8? É óbvio, né? 2,44 sobre 8. É 0,305 metros. Então, um pé vale 0,305 metros. Beleza? Um pé, 0,305 metros. Agora, e esse outro cara aqui, ó? Se 7,32 metros são 8 jardas, quanto vale uma jarda? Quanto vale uma jarda? Vale 7,32 dividido por 8. 0,915 metros. Beleza? Bom, eu vou dar uma arrumada nesses dois caras aqui, ó. Porque eu não posso igualar um pé com uma jarda. Não posso fazer isso, né? É exatamente o que ele quer, na verdade, né? Que eu iguale um pé com uma jarda. Quanto vai valer um pé com uma jarda? Mas aí, gente, a gente consegue igualar o seguinte, ó. Eu vou passar esse 0,305 dividindo para lá. Vou passar dividindo. Então eu vou ter que 1 metro vai valer 1 sobre 0,315. 1 sobre 0,305. Isso dá um númerozinho aqui, ó. 3,279. Pé. Beleza? E o que mais eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa desse cara aqui, ó. Então, 1 metro equivale a quantas jardas? Bom, 1 sobre 0,915. Dá esse outro número, ó. Professor, Oi? você não poderia fazer 0,305 vezes 3, aí daria uma jarda, daria 3 pés, uma jarda? 0,300... Qual? Esse cara aqui vezes 3? Isso. Ai, caramba. É porque eu ia fazer do jeito matemático, mas você matou a pau. Sabe qual que foi, colega? Eu não tinha percebido que esse cara aqui, que esse cara é 3 vezes o outro. Eu não tinha percebido isso. Não tinha mesmo, tá? Não tinha mesmo. Mas, só pra terminar então, mas você acertou. Olha só, se esse aqui vezes 3 dá exatamente esse valor, então tá na cara que uma jarda vale 3 pés, alternativa C. Matou a pau, viu? Quem que falou isso aí? Muito bom, viu? Parabéns aí, você que falou. Foi eu, Rafael. Muito boa, a Rafaela tem um raciocínio show, gente. Agora olha o que eu fiz, gente. Olha o que eu fiz. Eu peguei a jarda em metro e peguei o pé em metro. Tudo em 1 metro. Agora, 1 metro é igual a 1 metro, não é? Esse cara é igual a esse. Então agora, no final, eu posso igualar, ó. 3,279 pés é igual a quantas jardas? 1,093 jardas. Como eu quero jardas em pés, eu vou pegar esse cara e passar dividindo ele para lá. Passando dividido, vai dar aqui uma jarda igual a 3 pés. E aí, bom, perdeu toda a graça eu resolver desse jeito, depois que a Rafaela trouxe um mega raciocínio inteligentíssimo e muito mais eficaz que o meu jeito, né? Eu não tinha percebido, juro por Deus, gente, não é demagogia, eu não tinha percebido que era mais fácil. Mas quem não tinha percebido igual eu, pode fazer dessa maneira aí, ó. O que eu fiz? Eu transformei tudo em jardas e para metros, né? E pés para metros. Depois eu igualei. 1 metro é igual a 1 metro. Aí como eu igualo os dois, aí é só fazer a continha. Mas parabéns aí, a colega acertou. Vamos lá, gente. Assinale a alternativa que melhor representa o conceito de massa. Vai lá, você tem 1 segundo para responder. A, B, C, ou D ou E. Um segundo já passou. A, B, C, D ou E.
D. Pronto, gente, D. Tá bom? Então, alternativa D. Alternativa D é a massa é a propriedade que mede a inércia e a capacidade de atrair outros corpos, né? Uma é a massa inercial e a outra é a massa gravitacional, beleza? Ô, caramba, fechei a apostila. Ô, rapazinho. Pessoal, perceba que esse módulo é um módulo muito simples, né? E aí a gente já vai pro próximo módulo que chama-se algarismos significativos. Algarismos significativos. Então, gente, algarismos significativos é o seguinte, ó. Qualquer medida que você queira pensar na vida, ela vai ter erros. Qualquer um. Você pode medir com a régua, pode medir com paquímetro, pode medir com qualquer instrumento de medição. Ah, professor, eu meço a laser. Tem erro. Ah, professor, mas eu meço... Tem erro. Não importa. O que você for falar, vai ter erro. Tais erros estão ligados à precisão do aparelho e também ao operador. Então, uma régua, ela tem uma certa precisão. Uma precisão de centímetros ou de milímetros boa. Mas ela tem as suas limitações, tá? Ela não tem uma precisão perfeita e você também pode medir errado, cada pessoa. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa régua. Que número vocês marcariam nela? Então eu tenho, ó, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria 6,5. Aqui seria 6,4, não é verdade? Só que, gente, concorda que não está no 6,4 exato? Está um pouquinho depois? Estão vendo isso? É 6,40 alguma coisa. E aí... Ô, caramba, cadê a... Achei. Ó, 6,41 a Nicole colocou, a Rafaela colocou 6,4. Eu também colocaria isso. Só que aí a apostila, ela colocou o quê, ó? 6,42. E aí, olha o que você precisa entender. Numa régua, existem os limites. Existem aquilo que é tolerável e aquilo que não é tolerável. Então, por exemplo, se você escreveu 6,41 ou 6,42, isso é tolerável. Por quê? Porque não dá para saber com essa precisão da régua. A régua não é precisa o suficiente para me dizer se esse número é 6,41 ou 6,42. Então, numa medição física, quem colocar 6,41 tá certinho. E quem colocar 6,42 também tá certinho. Agora, se a pessoa colocou 6,32, aí, gente, não tem mais tolerância. Se a pessoa colocou 6,32, é porque ela realizou a medição errada da régua. Se a pessoa colocar que deu 5 centímetros, tá errado. Olha só, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então até o 6 existe uma precisão de 100%. Todo mundo que sabe ler uma régua sabe que esse objeto em cima, ele é maior do que 6. Então o primeiro algarismo 6, ele não pode ser diferente. Ah, professor, o meu eu coloquei 5, que é bem perto. Tá errado, porque essa régua já permite precisão de pelo menos o 6,4. Aqui já permite, porque ela é bem graduada entre centímetros e milímetros. Já a 10ª parte do milímetro não tem aqui, né? Beleza? Tá. Falamos um pouquinho sobre algarismos significativos, tá? Os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso são chamados de algarismos significativos. Então, gente, daqui pra frente, qualquer coisa que você for medir, você vai medir entre todos os algarismos que forem exatamente corretos, tá? Então, um paquímetro, ele teria uma precisão um pouco maior. E aí, o último algarismo, você vai indicar ele, tá? Mas você vai falar que a quantidade de algarismos lá são chamados de algarismos significativos. Beleza? Bom, isso é só um nome. Uma coisa muito importante que você precisa saber para sempre na sua vida. Uma coisa que você precisa saber para sempre na sua vida são esses múltiplos de unidade.
Vocês já viram isso aqui que está na lousa alguma vez na vida? O que é tera, giga, mega, quilo, hecto? Já ouviram falar disso? Já viram na escola? Ou vocês já ouviram falar porque, professor, eu tenho um HD de 1 terabyte e a minha velocidade é de não sei o que quantos gigabytes por minuto. Já a minha massa é 12 quilogramas. Me conta aí, como é que vocês ouviram falar disso? Já estudaram sobre isso aí na escola? Deixa eu apagar aqui. Bom, gente, se vocês já estudaram isso, eu quero que vocês gravem algumas. Tem algumas que eu exijo que vocês decorem, tá? Exijo que vocês decorem. Então, vamos lá. Eu vou separar aqui nos prefixos crescentes, o que servem para aumentar números, tá? Então, olha só, gente. Por que toda hora a gente não fala assim, eu tenho 60 mil gramas de peso, tá? De massa, né? Ninguém fala isso, né? Eu tenho 60 mil gramas de peso. Já fulana lá tem 50 mil gramas de peso. Ninguém fala desse jeito. A gente utiliza alguns prefixos para abreviar o nome, tá? Então, isso que a gente está vendo agora chama-se de abreviações. Esses prefixos são formas de abreviar, tá? Entre aspas, eu vou colocar aqui, ó. São formas de abreviar. Então ninguém vai falar assim, que tem 50 mil gramas, tá? Ou que tomou 1000 ml de Guaraná. Professor, nossa, tomei 1000 ml lá. Ninguém fala isso, ninguém fala isso. A gente fala o quê? Ou ninguém fala que a caixa d'água tem 1 milhão de ml de litros lá, de ml de água. Ninguém fala isso. A gente abrevia. A gente abrevia como? Utilizando os prefixos crescentes. Então, ao invés de falar 1000 gramas, eu vou falar 1 quilograma. 1 quilograma. Legal, né? E qual que eu quero que vocês decorem ou que vocês levem para a vida? Não precisam de todos, não. Não precisam de todos. Mas os mais importantes aqui são esses aqui. Os mais importantes, você precisa saber o que é um giga. Pera aí, deixa eu colocar uma tintinha aqui para mim. Pronto. Adicionei tinta aqui. Pronto. Então, gente, quais são os prefixos que eu quero que você conheça mesmo? Primeiro, é o giga. Esse eu quero. O símbolo dele é um Gzão. E ele significa que você vai pegar o que você tiver e multiplicar por dá uma olhada, gente, giga é 10 a nona. Então 10 a nona dá isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1000. 1, 2, 3, 1 milhão. 1, 2, 3, 1 bilhão. Tá? Isso é a mesma coisa que 10. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a nona, tá? Então, se alguém fala que tem 1 gigabyte, byte é com Y? 1 gigabyte, né? 1 gigabyte significa que a pessoa tem 1 bilhão de bytes. 1 bilhão de bytes. 1 giga alguma coisa é muita coisa. 1 giga alguma coisa. Bom, um outro que eu quero que você decore é o
mega. Ômega é o emão maiúsculo e é multiplicar por 1.000.000. 1.000.000, gente, ó, são 6 zeros. Então 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta. Um outro que eu quero que você decore, e esse é o mais importante de todos, é o quilo. Quilo. Quilo, a letra é um casinho. Quilo, a letra é um casinho, tá? Letra maiúscula, só essas duas aqui. E tem a do tera também, tá? Quilo é um casinho. E quilo é multiplicar por 1.000. 1.000 não é a mesma coisa que 10 à terceira? É a mesma coisa, né? Então, gente, daqui pra frente, como a gente tá na física, se tiver escrito algo como assim, ó, um número qualquer, ó, 2,36 kilojoules. Gente, olha como você vai ter que lidar daqui pra frente. Você vai olhar o K e vai lembrar. Esse é um K, é o quilo. Quilo é 10 à terceira. Então, basta você pegar esse 10 à terceira e substituir esse quilo e substituir por 10 à terceira. Ó, no lugar do quilo eu vou escrever vezes 10 à terceira. Aí o quilo vai embora e dá joule. Sacou? Gente, 2,36 kJ é 2,36, 10 à terceira, joule. Vou dar um outro exemplo. 4,99 megagramas. 4,99 megagramas é a mesma coisa que 4,99. Emão, quem é emão? Emão é mega, 10 à sexta, então 4,99, 10 à sexta gramas. Beleza? Quando eu tiver coisas desse tipo, eu substituo o prefixo que eu tenho pela potência de 10. Pela potência aqui, que é o quanto eu preciso multiplicar. Tá? O último exemplo é se eu tiver 1,1 gigalitros. Gigalitros. Então significa que eu tenho 1,1 vezes 10 a nona litros. Entenderam? Olha como é simples quando eu tenho fatores crescentes aí. Eu pego esse cara e substituo. Já era. No Gzão aqui, ó, substituir. Ele vale 10 a nona, então no lugar do Gzão eu tiro ele e escrevo 10 a nona. Só isso. Só isso, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat se tem gente falando. Não tem gente. E se ambos forem prefixos? Não entendi a sua dúvida. Como assim ambos forem prefixos? Ó, uma coisa que não vai ter, não sei se é essa a sua dúvida, é tipo assim, é algo que vai ser giga, mega, quilo, tudo junto, tá? Isso não vai ter. Ah, eu tomei 1 gigamegalitros, não, isso não existe, nem é correto falar. Ah, eu consumi 1 megaquilo de comida. Não tá certo falar isso, beleza? Não sei se foi essa a pergunta aí do Vi ou Davi, não sei quem que é. Mas o prefixo é um só. O que vem depois é a unidade. Então perceba, o giga, ele funciona para qualquer unidade. Então pode ser gigagramas, gigalitros, gigajoules, giganewtons, gigametros por segundo, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo. A mesma coisa serve para o quilo. Quilograma, quilolitros, quilojoules, quilocalorias, quilonewton, acho que já tinha falado, e assim vai. Joule é unidade de energia, tá? Joule é unidade de energia, beleza? Então, qualquer energia que você gastar, professor, eu corri e gastei energia, você perde energia em joules. Professor, e o meu chuveiro, ele gastou energia, é em joules, tá? E joules. Joules é um equivalente da caloria. Caloria, tá?
é igual a 4,2 joules. É a unidade de energia, tá? Então, energia elétrica pode ser calculada em calorias, mas ela pode ser calculada em joules, tá? E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, gente, da física, é que todas as energias que vocês conhecem, todas, elas têm as mesmas unidades. Ou é joule ou é caloria. Então você vai falar, professor, energia cinética é joule. Energia térmica, joule. Energia elétrica também, joule. Energia que a gente gasta para correr, joule. Energia, qualquer energia do mundo tem a unidade joule. Professor, energia de um elétron lá vibrando, joules, tá? Ou calorias. Então, a unidade de energia sempre a mesma para todo mundo aí. Pessoal, aula que vem, a gente termina esse papo de prefixos e sufixos aí. Qual dessa lista eu quero que você anote também? Então, ó, eu separei giga, mega e quilo. E do lado de cá eu quero que você conheça esses quatro aqui, ó. Esses quatro que você tem que decorar também, tá? Os 3 da lousa e mais esses 4 aqui, ó. Czinho, né, que é para falar centímetro. O eminho para falar mililitro ou milímetros, tá? O micro para a gente falar microcoulomb ou micrômetros, tá? E o nano para falar nanômetros ou nanolitros, tá? Beleza? Esses são os importantes. Professor, e os outros? Os outros, pô, tá aí a título de conhecimento, mas os mais usuais são esses 3 do lado esquerdo aqui, ó, giga, mega e quilo, e esses 4, na verdade esses 3 aqui do lado direito são muito usados, centi, mil e micro. Hoje em dia, com a nanotecnologia, a gente já tá usando bastante esse cara aqui, ó, tá? Entendeu? Por isso que nanotecnologia significa tecnologias que acontecem a uma coisa que tem 1 metro dividido por 1 bilhão. Então pega 1 metro, divide por 1 bilhão, vai ser algo muito pequenininho. Esse algo pequenininho é o tamanho das coisas da nanotecnologia, o tamanho dos microchips, os tamanhos dos microchips, não, dos nanochips. Micro é bem maior, né? Micro é 1000 vezes maior que nano. Pessoal, é isso. Já acabou a minha voz aqui, eu declaro a aula de hoje encerrada. Até amanhã, tá? Até amanhã a gente se tromba aí, a gente fala mais um pouquinho disso e faz exercícios. Valeu, valeu e vai Flamengo! Tchau!